quando nós começamos, né, a compreender, vamos assim dizer, né, que somos, na realidade, seres espirituais. E que hoje aqui nós estamos, como se diz, em experiência humana. Né? Objetivando o que com isso? A nossa evolução. Né? Ah, é? O que ele falou para nós? Sede perfeitos, como o nosso Pai Celestial é perfeito. Se isso não for evoluir, não sabemos o que é. Né? Então, quando a gente começa a entender, compreender essa questão nossa, por exemplo, né? O sono, né? Alguém está com sono aí? Segura as pontas aí, né? O sono, né? Ele passa a ser algo a mais do que simplesmente o repouso, né, do nosso corpo físico. Certo? Por quê? Durante o sono, o que acontece? Nós temos laços energéticos, como se diz, que nos ligam ao nosso corpo, o espírito ao corpo. Esses laços, durante o sono, se afrouxam, vamos assim dizer, um pouco. Perdem a sua intensidade naturalmente, né? Porque relaxa a musculatura. Então, relaxou a musculatura, né? Esses laços energéticos ficam um pouco menos tensos, vamos assim dizer. É como se baixasse uma voltagem de 550 para 110, né? Igual faz o transformador. Tá? E aí o nosso espírito se sente livre para dar uma passeada por aí, como se diz. Né? E na realidade, nós vamos para o mundo espiritual, né? Da onde viemos, tá? Conviver com os espíritos, a gente chama de desencarnados, por quê? Porque eles vivem só com o corpo espiritual, né? Não tem o corpo físico, nós temos os dois. Né? Só que assim, a convivência lá no mundo espiritual, né? Nós poderemos receber, né, dos bons espíritos, como se diz, benefícios, né? Tratamento espiritual, tá? E podemos assim ter aquela sensação de bem-estar ao acordar. Alguém já sentiu isso? Tá? Só que, para que nós possamos, né, receber, perceber esses benefícios, é necessário que nós estejamos sintonizados, como se diz, também com boas energias. Ou seja, né, quando nós sintonizamos lá um canal de televisão, um streaming, né, a internet, estação de rádio, cada um escolhe o que é afim, não é assim? Um gosta do rock, outro gosta de música clássica, um gosta de música nacional, MPB, por aí vai, por exemplo. Né? Então, cada um está numa sintonia. Então, eu faço uma conexão natural pelo pensamento e o sentimento que eu estou vivenciando, né, com os espíritos. Então, dá para imaginar o seguinte: se eu estou num momento em que eu estou vivenciando uma experiência complicada, né? E aí o meu pensamento e meu sentimento tá uma pior, como se diz, né? Certo? Tá meio depressivo, meio triste, né? Meio ansioso. Lá, durante o sono, eu vou me sintonizar com os afins. É natural, né? E aí, o que eu vou receber dessa afinidade? No mínimo, mal-estar. Né? Então, quando a gente recebe ali uma orientação espiritual, né? E lá está escrito assim, né? Se possível, fazer uma prece antes de deitar. O que eles querem dizer para a gente?
Olha, tenta melhorar a sintonia. E a prece, a conversa com Deus, como a gente queira, a meditação, né? É uma ferramenta para a gente poder melhorar a nossa sintonia. Aí o nosso espírito, quando desprender do corpo durante o sono, vai por digamos, uma região espiritual onde a sintonia se faz naturalmente. Tá? Agora, é claro que, né, nós temos livre-arbítrio, né? A gente faz se quer. Né? Os bons espíritos, eles nunca nos abandonam. Estão sempre lá, preparados para nos ajudar. Só que a gente tem que querer. Né? Quem assistiu lá o Nosso Lar 1, né, o desencarne do André Luiz, dizem, né, que ele ficou mais ou menos 8 anos terrestres numa região de baixa vibração, como se diz, baixa sintonia. Né? E os espíritos estavam ali, à volta dele. Só que ele não conseguia, como se diz, enxergar. E como é que ele conseguiu mudar a sintonia? Né? Depois de tão cansado, de estar sofrendo, como se diz, né? De estar ali passando aquele apuro danado, ele falou, não, peraí, tem um ser maior que tudo isso. Né? Aí ele começou a fazer uma oração. Na hora que ele começou a fazer a oração, mudou o pensamento, mudou o sentimento, ele se conectou numa faixa de energia melhor. Foi quando ele foi, né, levado para o nosso lar. Simples assim. Né? Mas é difícil também, viu? Não é fácil não. Parece simples, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em harmonia, né, equilíbrio, o que os espíritos falam para a gente? De um certo esforço que nós podemos fazer para nos mantermos mais ou menos bem sintonizados com energias, a gente fala vibrações, né? Conexões melhores. É como sair de uma internet de baixa velocidade e passar para uma internet de alta velocidade. Mais ou menos assim. Né? Você troca a operadora. A mesma coisa acontece conosco. Então, avaliando ao longo do dia, como é que está meu pensamento? Como é que está a minha sintonia? Isso aqui, no nosso mundo aqui, né, na terceira dimensão, como diz. Nós vamos saber, à noite, quando eu for descansar, né, o corpo, aonde eu vou estar sintonizado. Né? Aí muitas pessoas, né, quando retornam do sono no dia seguinte, têm boas lembranças, boas sensações, alguns têm pesadelo, né? Aí tá. Então, assim, a sintonia é uma lei natural da vida. Isso não foi invenção do Espiritismo, não foi invenção de Kardec, não foi invenção de ninguém. Né? Por isso que Jesus resumiu tudo isso numa frase. A cada um segundo as suas obras. Obras podem ser obras humanas, que é a nossa vida humana, e as obras espirituais, ou seja, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Porque o que eu penso, o que eu sinto, eu estou emanando para o universo. É uma energia que sai, né, e uma hora ela volta. Não sai do universo. Por mais infinito que ele seja, ele fica no universo. Não desaparece. Né? Então, se eu quiser realmente estar mais ou menos no bem-estar físico, espiritual, emocional, mental, eu começar a pensar. Qual é a minha sintonia no momento? Né? E está sempre lembrando disso. Né? Então, não é castigo, é consciência. Né? Eu estou me conhecendo como esse ser espiritual. Né? E tanto é que Jesus nos incentivou a mudar a sintonia. Incentivou? Vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, quando a gente começa a entender
esses mecanismos, né, a gente começa a compreender as pequenas frases que Jesus deixou para a gente. Né? Sempre nos incentivando na evolução. Né? Agora, como nós falamos, né? Se fosse tudo fácil, né? Ele não vinha aqui ensinar para a gente. Não teria necessidade. Né? Mas ele veio, né? E a gente ainda percebe que ainda hoje, né, no mundo, de um modo geral, tem essa dificuldade, né, de mudar a sintonia. Mas é um mecanismo que faz parte de nós. Ah, mas eu estou doente, estou na dor. Eu consigo mudar a sintonia? Conseguimos. Difícil, dificílimo, complicado, mas nós conseguimos. Né? Porque há muitos irmãos e irmãs que curtem a dor. Já viram isso, não? Parece que curtem a dor, não muda a sintonia. Né? Mas nós podemos mudar. A gente pode mudar a sintonia. Lógico, não vai virar da noite para o dia. Né? Não vai ter milagres maravilhosos. Mas nós podemos começar a tentar. É como aqui. A gente não faz o passe. Né? Se a minha sintonia estiver meio baixa, né, como se diz, eu vou entrar e sair do mesmo jeito. Né? Se eu tiver dúvida, for cético, não vai adiantar nada. Né? Porque a minha emanação não casa com a sintonia. Né? Então, tudo está na nossa escolha, no nosso livre-arbítrio. E isso é um treinamento de todos os dias, de todos os momentos. Como nós falamos, na vida humana, natural, normal que nós temos, e nas questões do espírito, que envolve principalmente o pensar e o sentir. Então, se, né, nós começarmos a perceber, quando eu estou, né, naquela aquela queda de sintonia, né, o problema não é ser cair. Todo mundo cai a sintonia uma hora ou outra, né? Uma fechada no trânsito, né? Enfim, sei lá eu, né? Qualquer coisa desse tipo. Né? A gente tem as quedas da sintonia. Porém, o mal é você acostumar e ficar aqui embaixo. Não querer subir de novo. Né? Esse que é o problema. Porque dá esforço para subir, né? A gente tem que se esforçar um pouquinho para novamente, sintonizar melhor. Né? Então esse é o problema, acomodar-se aqui. Né? Mas se nós realmente fizermos um pouco de esforço, a gente consegue cair e subir. Né? Cai, sobe, cai, sobe, é o que a gente chama de persistência. Uma hora de tanto persistir, né, a gente vai conseguir cair, mas sobe e já fica aqui. Né? Nem sente que caiu. Tá? É treino, gente. Só que para isso, como diz, né, Jesus não estipulou um prazo terrestre. Não deu um prazo. Quantos anos? Deu um prazo. Isso aí é o momento de cada um. E, logicamente, né, no Espiritismo, a gente aprende também sobre a reencarnação, né, que é uma ressurreição de novo num corpo de carne, né, ressurgir de novo num corpo de carne. Esse é o significado, né? É uma ferramenta que nos ajuda a continuar insistindo, persistindo na nossa evolução. Né? Ou seja, o que a gente coloca é nunca desistamos, né, de nós mesmos. Todo mundo tem jeito. Ah, não, fulano, calma. Você está com pressa? Homeopatia. Tem jeito. Né? Certo? Então, todos nós nunca desistamos da gente. Vamos caminhando, tentando. Se eu não tentar, como é que eu vou me conectar com algo melhor? Então, à noite, né, não precisamos fazer, né, assim, rezar muitas orações. Né? Uma conversa com Deus, uma meditação sobre o dia que nós tivemos.
né? Será que hoje eu consegui fazer o bem, né, às pessoas? Será que eu consegui fazer tudo que estava ao meu alcance? Sabe, assim, uma conversa e tal, para tentar aumentar, estar numa sintonia melhor. Aí a gente vai dar abertura, como se diz, né, nessa conexão, aos bons espíritos que vão nos tratar com passes também lá no plano espiritual, com energias positivas, né? E ao amanhecer, por incrível que pareça, né, a gente vai se sentir um pouco melhor. Por quê? O passe é aplicado no corpo espiritual primeiro. E automaticamente ele está ligado no corpo físico, ele passa para o físico. Então o bem-estar começa no espiritual e acaba terminando no físico. Ok? Então, gente, para quem gosta de ler, de estudar, pesquisar, esse tema está nesse livro aqui, ó, tá? Médico Jesus. Não sei se alguém já leu esse livro, se alguém não leu, tá? A gente pode, logicamente, no caso, né, vai ler, vai ter uma interpretação, vai ter, né, a sua análise, ok? Mas é o que a gente sempre fala, o Espiritismo, ele permite a gente pensar, refletir, raciocinar. Por isso que ele não tem dogmas, né? Ele é o livre caminho, como se diz assim, né? Ok?